Olá, pessoa linda, sim, porque se você tirou um tempinho para assistir esse vídeo, nesse mundo onde tudo é hype e só se assiste às mesmas pessoas que já têm um certo sucesso e, detalhe, muito difícil prestigiar as próprias amigas e os próprios amigos, você é sim uma pessoa rara. Agradeço e dou boas-vindas a este canal. Eu sou a Zahara Violet, não tenho problema nenhum com isso, mas o meu nome é Silvia, porém escolhi me apresentar aqui com o nome pelo qual eu fiquei conhecida. E vamos lá, sabe aquela reza toda de youtuber de ativa o sininho, dá like, ativa a notificação, compartilha, comenta, se inscreve? Isso sinaliza para o YouTube que o vídeo é legal. Então, ninguém é obrigado, mas a gente fala tudo isso para o canal continuar. Então, se você quer que eu fale de mais coisas, faça a sua parte, porém hoje eu vim responder a pergunta que não quer calar. E aí, sumida? Sim, eu sumi não só do YouTube, mas da vida real, e foi antes da pandemia. Eu já estava bem caladinha, bem escondida, bem sumidinha, e vou falar mais específico desse canal aqui. Já vou começar pelo motivo número 1, porque eu não postei mais nada: minha autoimagem. Bom, eu postei um vídeo em 2019 falando de suculentas, aquelas plantinhas que estão na moda, gordinhas, né? Aconteceu um fato inusitado comigo, eu não sei colocar card, mas eu vou tentar colocar. E eu comecei a fazer alguns vídeos do meu dia a dia com elas. E o último, eu me choquei totalmente. Eu olhei e falei assim: quem é essa velhinha aí? Já aproveito para falar, não é um problema com idade. Pelo contrário, eu quero muito falar aqui dessa questão do etarismo e do quanto eu sou contra isso. Não é uma questão de peso, de sobrepeso, porque eu não acredito em um mundo onde as pessoas têm que ser magrinhas e todas iguais para serem boas. Mas eu vi uma pessoa doente. Teve um choque de repente ver uma pessoa que, assim, eu não gosto desse termo, tá acabada, sabe? Mas que se debilitou tão rápido. Mas eu vi a pessoa que não estava sendo quem eu era, quem eu fui, quem eu sonhava e quem eu trabalhei para ser, de repente. Eu simplesmente não reconhecia aquela mulher do vídeo. E já vou falar um pouquinho sobre saúde, segura aí. Bom, o segundo item principal foi a qualidade dos meus vídeos. Eu não estava curtindo esses vídeos nem em conteúdo, porque eu não estava conseguindo expressar realmente o que eu queria. Eu tenho dificuldade sim com comunicação. Tem gente que fala que não parece, mas essa é a realidade. E também a qualidade técnica mesmo dos vídeos, porque eu não tinha equipamento e nem como pagar algum profissional. Ah, mas você pode fazer uma parceria? Posso fazer parceria sim, se eu tiver uma coisa para oferecer para a pessoa, se for vantajoso para as duas partes. Eu não sou nunca você e repudio o tipo de gente que fala assim: vamos fazer uma parceria? Eu divulgo o seu trabalho. Divulgar onde, gente? Eu tinha 152 seguidores e foi só postar um vídeo dançando com a Luna, que acho que alguém que não gostava de mim esqueceu de dar unfollow, baixou para 149. Divulgar quem com 149 seguidores? Não, você é burro, cara, que loucura. Então eu fiquei realmente numa situação onde eu não tinha como melhorar a qualidade dos vídeos e eu não estava satisfeita com eles. Ainda dentro do tema da qualidade, quero falar de regras e padrões. Bom, existem regras que eu acredito que sejam muito válidas. Elas são justamente essa questão da qualidade de áudio, de vídeo, de oferecer alguma coisa bacana e de conteúdo também. Mas existem regras que eu não concordo, que é aquela coisa de estar tudo igual. Eu percebi que de repente
todos os canais seguiam um padrãozinho e eu não queria fazer igual. Simples assim. E vamos lá. O quarto motivo, o tema ou assunto do canal. Falei aí quando eu estava falando do choque que eu tive com a minha imagem, que eu estava fazendo um vídeo falando de suculentas. Bom, o que aconteceu? Eu fiz esse canal para postar um vídeo de dança de 2007 que eu queria mostrar, enfim. Aí eu comecei a postar outros para vender meu trabalho mesmo. Depois eu tive a ideia de fazer um vlog, ir falando, entrevistando nos lugares onde eu fosse, mas eu descobri que eu tenho um problema muito sério mesmo, não resolvido com a comunicação, como eu já falei, e eu simplesmente não ia conseguir fazer isso. Aí eu comecei a fazer alguns vídeos respondendo perguntas que as pessoas faziam para mim em outras redes sociais, e o que aconteceu é que o canal ficou todo bagunçado, sem uma linha de raciocínio. Eu não vejo problema em se falar de vários assuntos, mas precisa ter uma linha que ligue tudo isso, e não tinha. Tava um canal cheio de coisas perdidas, porque eu ia lá, agora em 2015 eu tô dando bastante aula, então eu vou postar vídeo para as minhas alunas. Agora eu não dou mais aula, eu tô em casa, eu vou mostrar minha rotina em casa, e aí qual é a ligação que eu tenho com isso? Quinto item, as críticas vazias. Gente, na boa, crítica construtiva, que expressãozinha besta que inventaram, né? Se você quer ajudar uma pessoa, você viu, não tá legal, chega lá e fala assim, vem cá. Porque afinal ninguém é criança aqui, a gente sabe ouvir um não tá legal, com seriedade. Pergunta antes, você percebeu? Não chega a falar assim, tá errado, tá feio, tem que mudar. Não, questiona se a pessoa já tem ciência de que não tá bacana. Traz alguma solução, alguma sugestão para ela mudar, ou no mínimo fala com jeito, porque a gente que já tá antiga aí de planeta Terra entende quando a pessoa chega com aquela malícia, sabe? Só para te derrubar, aí ela vem comendo pelas bordas, como se ela quisesse te fazer a tal da crítica construtiva, e ela só fala um monte de coisa que te coloca no chão. E eu não tava com muita paciência para isso na época. Junto com essas críticas vazias, a tal da encheção de saco, porque isso é uma encheção de saco, né? E existiram outras, sabe? Gente que colava para dar pitaco, mas sem, sabe, só para encher o saco mesmo. E eu não tava com paciência, simples assim. Junto com a encheção de saco, eu recebi uma ameaça. Falei pra vocês que tinha babado. Se eu não falei, tô falando agora. Eu fui ameaçada. Foi só eu colocar minha carinha na internet. Veio uma pessoa e falou, se você me expor, você vai ver. E eu estava com problema de saúde, não estava bem. Não que isso fosse me parar. Tanto é que a minha vida continuou e eu tô aqui. Mas eu não estava com paciência para esse tipo de coisa. Hoje eu estou com um respaldo jurídico, eu sei o que eu posso falar e o que eu não posso, mas fica o aviso aí pro Lírio do Brejo que se for uma coisa importante para a humanidade, eu vou falar sim. Agora falar de você, se coloca no seu lugar, vai. Seja menos. Isso leva ao próximo item, que foi a minha saúde física e mental, né? Eu acho de uma covardia e uma agressividade assim desumana vir falar esse tipo de coisa para uma pessoa que está doente. Não quero ficar falando disso, porque eu acredito que você atrai aquilo que você fala. O mínimo que vai acontecer é você ficar rotulado com aquela doença. É você deixar de ser quem você é para você ser a sua doença. É o mínimo. Mas eu acredito fielmente que quanto mais você fala uma coisa, mais você atrai essa coisa para a sua vida. Então eu pretendo falar desses assuntos até o ponto onde pode ajudar outra pessoa. A partir daí, parou. E muda de assunto, porque eu tenho muita coisa, muito mais do que eu consigo comunicar para falar.
Então, o que aconteceu? Eu entrei naquela coisa do ciclo da doença mesmo, de uma coisa puxar a outra. Eu comecei a adoecer em 2011 e sempre assim, piorando e um remédio acabava me fazendo mais mal e dando problema, até que em 2018, no começo do ano, eu peguei uma infecção bem séria e isso evoluiu. Depois de alguns meses eu passei por uma internação e demorei muito para me recuperar. Tive uma outra situação, na verdade, de relacionamento abusivo junto a tudo isso. Chegou lá o peão, olhou e falou assim: essa coitada mesmo que eu vou pegar, porque eu vou poder pisar, vou poder humilhar, vou poder trancar, vou poder fazer o que eu quiser com ela, igual um lixo, igual um saco de lixo no vento, né? Então foi nesse momento de fragilidade que acabou acontecendo essa situação, que me levou a uma situação ainda pior de saúde, né? Porque aí você vai ficando estressada, deprimida e tudo, e o seu corpo vai deixando de reagir. Segura aí antes dos comentários, tá? Porque eu ainda vou falar mais sobre esse assunto de uma forma mais profunda. Na hora que parecia tudo resolvido, eu tive um acidente doméstico. Eu estava me recuperando dessas situações que aconteceram em 2018. Aí no finalzinho de 2019 eu caí de uma escada, bati a cabeça, tive 2 fraturas na coluna e tem exames, comprando isso, só que eu não quero ficar aqui mostrando o exame, porque exame me dá um negócio assim, sabe, de hospital, de coisa ruim. E aí apertou minha perna num lugar assim que me deu um problema linfático e fui eu ficar mais um ano em médico e de cama. Passei o Natal de 2019 na cama e foi um processo muito complicado pra mim na época. Está tudo bem sim, tá, gente? Se não tivesse, eu não tava aqui falando. Então, isso aconteceu em paralelo com problemas de saúde mental. Eu, desde 2012, mais ou menos, 2010, 2012, eu vinha lutando contra a depressão e transtornos de ansiedade. Eu tive diagnósticos errados no meio desse caminho, tive tratamento inadequado. E a hora que eu tava saindo das medicações, aconteceu tudo isso. Então eu tive em paralelo essas questões e até a questão do pânico, porque eu fico muito ansiosa quando eu vou gravar, quando eu vou me expor, e isso acarretou em outro item aqui, que foi a fragilidade emocional. Então eu falei sobre a questão das críticas, por isso que eu falo assim, gente, segura os comentários. Porque eu reconheço que eu estava em um momento de fragilidade emocional por conta de tudo isso. Estava sendo um período pesado pra caramba. E aí o que acontecia? Me criticava, me derrubava. Ou então ficava enchendo o saco assim, faz o vídeo ensinando o cabelo, faz o vídeo ensinando o cabelo, faz o vídeo ensinando o cabelo. Aí a hora que eu fazia, tipo... nenhum like, nenhum muito obrigado, nenhum valeu, né? E isso acabava me afetando, porque eu estava frágil. Quando chegava uma pessoa e falava assim, você vai ver se você me expor. Meu, tipo, se a pessoa fizer hoje, eu só... nossa, eu nem falo nada. Eu viro o meme da Mônica. Tá, só isso, entendeu? Mas quando você não tá numa situação legal, qualquer coisa te afeta. E eu sabia que se eu recebesse críticas pela minha aparência, que nem o primeiro item que eu coloquei foi o choque que eu tive com a minha imagem. Eu me choquei quando eu me vi no vídeo. Fiquei passada. Se alguém falasse um A, eu ia me ferir. Se alguém falasse da qualidade do vídeo, que tá escuro, que o áudio tá ruim, não sei o que, ia me ferir. Eu tava mal pra caramba, eu tava depressiva. Se alguém chegasse pra mim e falasse, você tem que ter força de vontade, eu ia me ofender, porque você não chega pra uma pessoa que tá com gripe e fala assim, você tem que sarar dessa gripe, depende de você, você não fala. Gente, transtorno de ansiedade aqui, ó, é químico, físico, tá no corpo da gente. Tem como se libertar trabalhando a mente? Tem. E é por isso que eu tô querendo reativar esse canal, porque eu melhorei muito com algumas práticas, mas não tem como você empurrar a pessoa para isso. É um processo interno e individual.
Então a gente tem que ser o menos tóxico possível com as pessoas para que aquele bichinho pique ela e ela consiga sair de qualquer situação ruim que seja, né? Então, é isso, eu tava frágil e eu não ia aguentar nada que me falassem aqui. Eu não tava preparada. Hoje eu estou. Se esse vídeo flopar, eu pego e deixo ele privado e sumo. Mas eu não tava numa situação assim que se o meu vídeo tivesse 10 visualizações e não conseguisse nenhum seguidor, eu ia ficar bem. E o bacana é que isso fez parte do meu autoconhecimento, né? Eu enxerguei aquela Zá que não estava legal, que estava frágil. Eu consegui me enxergar na situação como se eu fosse alguém de fora. Eu falo, opa, tá na hora de eu pegar essa pessoa aqui e resgatar, de me resgatar. E aí entra no outro item, que são os processos internos. Eu entrei num turbilhão assim de transformação. A pandemia, essa coisa de ficar em casa, isolamento e tudo veio fortalecer esse processo, tá? A pandemia não foi legal para ninguém, não tá sendo, tá todo mundo deprimido, mas eu tive a oportunidade de olhar mais para mim, porque eu era muito aquela pessoa de ai festa, ai cerveja, ai os amigos, ai isso, aquilo, ai o rolê, porque eu tava fugindo de mim, eu tava fugindo da minha vida. Então ficar reclusa foi um movimento bom para mim, porque eu consegui inclusive entrar em contato com essa minha essência que é mais intimista, que é mais introspectiva, e começaram a rolar vários processos de amadurecimento, de reconhecimento, de resgate que eu não estava pronta para falar, porque eu acho que quando a gente vai falar de algum assunto, ele tem que estar amadurecido. Eu não podia chegar, gente, eu descobri a fórmula agora mágica para minha síndrome do pânico. Eu não podia chegar e falar, porque eu ia falar de uma forma leiga, sem maturidade, cheia de falhas. E isso é arriscado demais, porque eu estou mexendo com a vida de outra pessoa. Então eu estava passando por processos que eu não podia expor ainda, porque eles ainda não estavam maduros. Isso tanto a questão do assunto, de passar para frente e tudo, como a questão de me fortalecer dentro desse processo, porque é necessário também. Quando a gente está no olho do furacão, quando não está legal, ou quando você está saindo da situação, se descobrindo, não é o momento de sair para o mundo, é o momento de continuar quietinho. E tem uma questão que me preocupa e que eu quase caí nessa também, que das pessoas acharem que tal coisa me salvou, eu vou sair falando disso, espalhando para o mundo, que agora eu virei o guru. Não, você está no processo ainda. Tô falando para mim, tá, gente? Tô falando para mim mesma. Então eu me segurei e consegui compreender isso, sou grata por isso, por ter conseguido segurar o Chan aí e esperar a hora certa de começar a falar. E por fim, a questão do tempo para vir, para me dedicar, para fazer os vídeos, para ter uma rotina dentro das redes sociais. Tal dia eu vou postar vídeo. Eu vou postar só um assunto, vou postar 2. Quantos vídeos por semana? Um só por semana? 2? 7? Eu tava sem tempo nem para pensar em quantos vídeos eu ia fazer e qual seria o conteúdo deles, porque tudo isso que aconteceu comigo gerou grandes mudanças. Eu mudei de casa, eu faço uma brincadeira de expectativa versus realidade, porque onde eu tava eu não tinha liberdade, porque o espaço não era meu e lá era muito barulhento. Aí eu mudei pro meu espaço e é muito pequeno o lugar, não tem como eu fazer uma parte mais isoladinha que não capte som da rua e com uma decoração bacana, não tem. Tipo, sou eu e a parede branca, né? Daqui a pouco eu tô mostrando minha cama pra vocês, tudo pela casa da Zá. Aí você vai passar pelo corredor que tem os livros e chegar na minha cama. Então teve essa questão nossa, eu preciso do meu espaço para fazer os vídeos, e a hora que eu tive o meu espaço eu vi que não estava tão fácil assim. Teve a mudança em relação ao meu trabalho. No final de 2020 eu
fui transferida e o trabalho que a gente começou a executar exigia muito da cabeça mesmo. Agora a gente já está começando a fazer as ações mesmo, mas precisamos fazer um planejamento assim, correndo para que ainda em 2021 estivéssemos atuando, né? Então ocupou bastante tempo e estudo, um monte de curso e filha e dog e tudo mais, acabou me ocupando bastante tempo. Por fim, por que eu fiz esse vídeo? Eu falei sobre autoimagem, eu falei sobre saúde, falei sobre ciclo da doença, falei sobre saúde mental, falei sobre violência contra a mulher, falei sobre gente tóxica, falei sobre vários tipos de padrões e regras, falei sobre amadurecimento, falei sobre essa questão maluca do tempo, que a gente não tem tempo para mais nada, da administração do tempo. E eu acho que são assuntos legais. O que vocês acham? Eu tenho isso resolvido comigo, por isso que eu tô falando aqui. Não são desculpas. Eu já fui o tipo de pessoa que dava desculpa para tudo. Eu pedia desculpa até por existir e explicava até porque eu tava respirando. E o que é muito bacana é que esse vídeo não é um vídeo para dar explicações. É um vídeo para levantar temas e falar que eu não sou a única, que muita gente passa por isso. Que se eu superei algumas situações, se eu passei por todos esses processos internos, e tem outros que eu tô passando agora, se eu passei por todo esse turbilhão, se eu fiquei de boa no meio do isolamento, nos dias que não tinha um mercado aberto para você ir, sendo que eu tinha síndrome do pânico, como eu ia sobreviver a uma pandemia, né? São coisas que eu tenho para passar, para dividir. É por isso que eu fiz o vídeo. Eu acredito que se a gente passa por alguma situação, não é por acaso, e se eu for usar isso para benefício do mundo, se não for aqui pelo YouTube, vai ser por algum meio, mas esse é o que eu tenho agora. Então, gratidão por quem ficou até o final. Agora é o teste se vai flopar. Um super beijo e eu volto logo logo.